Vamos lá. Lucas 9 conta a história de um cego, um homem que passou a sua vida na escuridão, até que ele se encontrou com Jesus. E quando encontramos com Jesus, realmente nós saímos da escuridão espiritual, mas também da escuridão física, como foi o caso desse homem que não tinha visão. E Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, mudou a história daquele homem. Um homem que tinha uma deficiência, mas quando Jesus se encontrou com ele, aquela deficiência saiu e ele pôde novamente a ver. Essa história tem algumas características que são bem interessantes. Então depois eu te convido a ler esse capítulo de Lucas 9. Só que Jesus, ele não cura esse homem de uma forma comum, apesar que a cura já não é comum, mas como ele vinha fazendo. Por exemplo, o cego Bartimeu, quando ele vem gritando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, os discípulos falam, não fica aí, para de gritar, as pessoas começam a coagi-lo, ele insiste, não, Jesus, disse que ele gritava mais alto, então Jesus para, chama Bartimeu, e a palavra diz que quando Bartimeu se encontra com Jesus, Jesus faz a pergunta, o que você quer? E Bartimeu diz, que eu veja, Senhor. E com uma palavra, Jesus muda a história de Bartimeu. Jesus diz apenas esta palavra, vê. Pronto, Bartimeu passou a ver. Então Jesus, com uma palavra, uma palavra tão curta, mudou a história daquele homem. Mas aqui em Lucas capítulo 9, a história é diferente. A Bíblia diz que Jesus, ele cuspiu no chão. Ele fez um barro com a terra do chão. E ele pega esse lodo, uns diz barro, lodo, ele pegou e colocou nos olhos daquele homem. E disse, olha, vai se lavar no tanque de Siloé. E esse homem foi, e quando ele se lavou, ele passou a ver. Então, duas coisas. Primeiro, Jesus fez um lodo, um barro, coisa que não era costumeira. Jesus simplesmente dizia, vê, uma palavra, colocava as mãos, e aquilo já era suficiente para isso. Porque com este cego, Jesus fez de uma forma diferente. Depois ainda mandou que ele fosse se lavar num lugar específico. Você vai se lavar no tanque de Siloé. Um lugar ali que os curtidores de couro usavam ali para aquela água para fazer ali a sua produção. E não foi assim, aparentemente instantâneo, teve um processo para que esse homem fosse curado. Alguns estudiosos, pessoas que gostam de pensar sobre isso, diz que talvez esse homem não tivesse o globo ocular, E aí Jesus fez o barro, uns acham que ele fez ali do barro, e colocou esse barro nos olhos para que formasse do barro os seus olhos, porque ele não tinha o globo ocular. Nós não sabemos disso, são só conjecturas, conjecturas. As pessoas vão pensando e imaginando o que poderia ter acontecido. Alguns ainda falam, o homem veio do barro, então do barro Jesus fez os olhos. Porém, gente, isso é especulação. Nós não sabemos se foi assim, mas isso também não seria problema, porque Jesus poderia ter dito, vê, e ter criado o globo ocular. Como alguns milagres que já foram registrados de pessoas, por exemplo, que tinham amputado uma perna, que não tinha perna, e Deus fez um milagre daquela perna nascer, crescer, e essa pessoa passar, andar novamente. Então Deus pode fazer qualquer coisa com a sua palavra. Deus chamou tudo à existência no início da criação com palavras, dizendo, haja luz, e forme-se isso, e Deus criou seres vivos a partir da sua palavra,
Deus mandou ao mar, o mar produza peixes, produza aves, né? A terra produz os animais, e foram produzindo do nada apenas com a palavra de Deus. E por que Jesus, né, nesse milagre agiu assim? Então isso é uma das coisas que nos chama a atenção. A outra é todo o processo que houve depois que esse homem é curado. Porque depois que esse cego é curado, né, as pessoas começam a descrer, achando que é outra pessoa. Por quê? Esse cego, ele era conhecido, era alguém que por muitos anos mendigava na cidade. Ele tinha ali o seu lugar, então as pessoas passavam, viam, conheciam ele, o seu rosto já era conhecido. Era alguém que chamava atenção, né? Talvez havia uma deformidade, né, que acentuava o que as pessoas gravassem, ou talvez a forma que ele pedia, de alguma forma ele chamava atenção, que as pessoas conheceram ele, porque eles começaram a dizer, não é esse aquele pedinte, né, aquele mendigo que ficava em tal lugar pedindo? E aí eles começam a duvidar. Então eles começam a interrogar, é você mesmo? Ele diz, sim, sou eu mesmo. E aí mais uma vez eles perguntam, mas como isso aconteceu? Ele falou, o homem chamado Jesus, né, porque ele não tinha visto Jesus, quando ele recobrou a visão ele já estava longe de Jesus. O homem chamado Jesus, ele fez lodo lá, colocou nos meus olhos, mandou eu me lavar, ele contou a história como foi, e eles insistiam com isso. Então eles levaram aos fariseus, né, os mestres da lei, para que eles constatassem se era aquele homem mesmo. E ele mais uma vez contou a sua história, ele contou por diversas vezes. E por fim, né, eles chamam lá os pais dele para que confirmem também aquela história. E diz que eles não acreditam até que os pais venham, né, e confirmem, esse é seu filho. Eles falam, esse é meu filho. E como é que ele está vendo? E diz que os pais com medo, né, porque eles já estavam alvoroçados, com medo, né, de Jesus vir e tomar deles a autoridade que tinham, o respeito que eles tinham. Então os pais com medo, porque eles falaram, olha, quem confessar que Jesus Cristo, né, é o Messias, que ele realmente é um profeta, é alguém vindo da parte de Deus, ele será banido da sinagoga. E os pais com medo, né, disseram que, pergunte para ele já tem idade, ele sabe conversar. Eles não quiseram falar sobre Jesus, com medo. E aqui a gente tira já uma aplicação muito boa, né? Quantas vezes o medo de retaliações, o medo de críticas nos impede de falar quem é Jesus. Quem é Jesus, né? Do seu poder. Mas se eu falar quem é Jesus, vão achar que eu estou louco, né? As pessoas aqui não creem, olha, o pessoal da minha família não acredita não. E os meus colegas do trabalho, então, olha, eles aqui tiram barato de todo mundo que diz que é crente. Então não vou me arriscar não, vou ficar aqui quietinho no meu lugar, assim eu não vou sofrer bullying, não vou sofrer com uma situação. E aí a gente se contém e não fala quem é Jesus. Mesmo o Senhor fazendo obras em nossas vidas, milagres em nossas vidas, nós nos contemos, perdemos oportunidades de relatar quem é Jesus. Mas o foco, né, desta meditação ainda não é esse, olha só. Esse homem é questionado, agora já não era mais sobre o milagre, eles já sabiam que era eles já sabiam que o milagre tinha sido, mas eles continuavam ainda resistindo àquele milagre, continuavam ainda questionando o milagre, a forma como ele foi feito. Aí a única saída que eles encontram é dizer assim, não, esse homem curou no sábado, era um sábado, então se foi no sábado, ele não pode ser vindo de Deus, porque Deus instituiu o sábado, né? E eles não pararam para pensar que Deus é Senhor do sábado, Deus é Senhor de tudo. Para a gente concluir, queridos, primeiro, milagres não precisam ser igual. Não se apegue, né? Puxa, mas o fulano teve um caso parecido com o meu e Deus agiu dessa forma. A sua situação pode ser totalmente diferente de outras situações. Deus, ele age de diversas formas, então não se apegue, né, a uma razão. Parece que tem uma falhadinha aqui no Insta. Teve a experiência com a sarça. Creio que voltou aqui no
no Facebook, então eu vou voltar a esse ponto da ministração. Olha só, Deus age de formas diferentes. Não se prenda, não crie um cenário aonde vai limitar o milagre de Deus na sua vida. Porque você vai pensar assim, puxa, com a irmã Maria aconteceu desse jeito, né? Deus agiu dessa forma, mas você não é a irmã Maria. Com você Deus pode agir de outra forma. E se você for uma irmã Maria também, com você pode ser de outra forma. Deus, ele age nas suas multiformas. Somente Moisés teve a experiência com a sarça. Já pensou se Moisés defendesse a tese? Para você ter um encontro real com Deus, você tem que esperar pastoreando ovelhas até um dia que uma sarça pega fogo. Moisés entendeu que aquela era a experiência com ele. Moisés não pregou sobre a sarça. Moisés apenas viveu os milagres do Senhor. Outras pessoas, como Pedro, dos 12 apóstolos, somente Pedro andou sobre as águas. E se ele tivesse falado, não, gente, você vai ter que arriscar, você vai pegar um barquinho, você vai para lá, você vai orar, enquanto você não andar sobre as águas, não está bom para você. Então não nos apegamos a uma forma. Com o Bartimeu, Jesus disse, vê. Com este cego, que a Bíblia não cita o nome, Jesus fez um lodo, colocou nos olhos. Não importa a razão, importa o que o Senhor estava fazendo, estava conduzindo. Então o seu milagre pode ser de uma forma que ninguém nunca viveu antes. A forma como Deus vai agir na sua vida, como vai realizar na sua vida, pode ser totalmente diferente. Então não se apegue à forma, se apegue ao Deus que pode fazer qualquer coisa da forma como Ele quiser. Algumas pessoas Deus usa a medicina, tá aí a nossa Elisa aí nos cuidados do médico, e está aí no hospital. Algumas pessoas, Elisa, ficam no hospital e vêm para casa, mas na sua forma, é a sua forma, como Deus está fazendo com você, que requer um tempo mais, Deus está dizendo, olha, fica aí. É aí o melhor lugar, é aí que você vai ser cuidado. E o milagre na sua vida não vai deixar de ser milagre pelo tempo que você está aí. Porque o medicamento que ela precisa para vir para casa não está encontrando, mas lá no hospital tem. E ali ela está debaixo de um cuidado, de uma forma. Lembra-se, Elis, Bartimeu, Jesus disse, vê. Mas esse cego, Jesus disse, não, você vai receber aqui um lodo feito com saliva, que para alguns poderia dizer assim, não, esse negócio nojento você não vai passar em mim não. E outros poderiam dizer assim, como? Jesus cuspiu no chão e vai passar cuspe com barro no meu rosto. E às vezes essas coisas são barreiras na nossa vida, porque nós falamos assim, como pode ser feito isso? Não se esqueça que na época de Eliseu, o único homem que foi curado de lepra se chamava Naamã, e quase ele perdeu o milagre. Por quê? Porque ele tinha expectativas. Ele criou um cenário. Quando Naamã foi procurar o profeta Eliseu, ele pensou assim, não, o profeta vai sair, ele vai colocar as mãos sobre a lepra e ele vai invocar o seu Deus e eu vou ser curado. E Eliseu nem saiu. Eliseu mandou lá o seu servo Geazi, que foi lá conversar com ele, e disse, olha, vai dar 7 mergulhos no Jordão. Sabe o que ele fez? Estava indo embora, perdendo o milagre, perdendo a bênção por causa das suas expectativas. E no caminho, um dos seus servos fala assim, mas se ele te pedisse algo difícil, você não iria fazer? Ele disse, sim, eu faria. Ele falou, então é tão simples. Ele foi lá, deu 7 mergulhos e saiu transformado. Não apenas a lepra saiu, mas saiu a sua incredulidade. Naamã passou a ser um crente em Deus. Naamã se converteu ao Deus de Israel, mas quase que ele perdeu a bênção. Então não perca a sua bênção. O que nós precisamos fazer? Contar para Deus a nossa necessidade e deixar Deus responder da forma como Ele quiser. Termos fé que Deus pode fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para aquele que tem fé, Jesus disse que todas as coisas são possíveis.
Então, quando você for ao Senhor, vá com seu coração aberto, conte a sua necessidade, diga a Ele: Senhor, eu preciso disso, Senhor, faça da sua forma, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Bem, por fim, aqueles homens não creram nele. E depois que eles entenderam que era aquele mesmo o homem, e aí eles falaram assim: o que você diz sobre Jesus? E essa parte é poderosa, queridos, porque aqueles homens queriam encontrar em Jesus falha, e eles queriam encontrar em Jesus que é perfeito alguma falha. Jesus não tinha falhas. E aqui eu vou abrir um parênteses. Às vezes nós queremos encontrar falhas para desmerecer alguém. Nós olhamos para alguém e achamos que essa pessoa de alguma forma é uma ameaça, né? Ou às vezes temos inveja, ou às vezes temos raiva, é alguém que fez algo que a gente não gostou. Aí o que a gente começa a fazer? Procurar falhas, como eles estavam fazendo com Jesus. Mas em Jesus eles não encontraram. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, ele é mentiroso, porque todos nós pecamos. Então preste atenção, se você procurar falhas em um ser humano, você com certeza vai encontrar. Com certeza você vai encontrar argumentos para desmerecer qualquer pessoa, porque todos nós temos falha. Então, se procurar falhas no pastor Elias, você vai encontrar. Mas todos nós também temos virtudes, principalmente nós que nascemos de novo, que recebemos dons de Deus. Então, os nossos olhos que foram abertos, como o daquele homem, tem que procurar no outro virtudes. Se nós podemos encontrar falhas, nós também podemos encontrar coisas boas. E olha só, a Bíblia diz: da forma como nós julgarmos, como nós agirmos com as pessoas, nós também seremos julgados. Se nós nos tornamos pessoas que procuram no outro as suas virtudes, nós também seremos pessoas que os outros encontrarão em nós, não as nossas falhas, mas as nossas virtudes. E olha que poderoso, Jesus disse assim: olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, né, quão terríveis serão as trevas em nossa mente, né, e o nosso corpo será tenebroso. Por fim, queridos, para concluir, né, esses homens não encontraram falhas em Jesus. E quando eles perguntaram para aquele homem: e você, o que diz dele? Ele diz a verdade, que foi essa: se esse homem é de Deus ou não é, eu não sei. Mas na verdade ele sabia, porque a sua resposta mostra isso. Ele disse assim: o que eu sei é o seguinte, eu era cego e agora eu posso ver. Isso foi como uma bomba, né, que explodiu diante daqueles homens. Eles viram que eles não tinham argumentos diante daquele milagre realizado por Jesus. E eles tiveram que reconhecer, ainda que não falaram, o coração deles, a mente deles sabia que Jesus era assim enviado por Deus. Porque esse homem ainda acrescenta assim: o que eu sei é que Deus não usa o ímpio para realizar obras tão poderosas assim. Deus pode fazer na sua vida. Então, não limite o milagre. Não se apegue às circunstâncias. Não se apegue a nada. Se apegue a Deus, que pode fazer qualquer coisa. E não, quando você pedir a Deus, não ensine a Deus como fazer. Apenas apresente a Ele a sua necessidade. Senhor, a minha necessidade é essa. Faça como o Senhor entende que é melhor, porque eu já entendi que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando você olhar uma situação e você achar que ela é impossível, também não se apegue a isso, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus, quando quer, Ele para a nação. Deus, quando quer, Ele muda as leis, Ele muda as circunstâncias. Para fechar, a minha mãe tinha uma necessidade, né? Ela tinha uma causa na justiça e ela tinha lá um telefone. Naquela época que ter um telefone fixo valia muito, né? E ela precisava desse recurso. E houve uma ação, né, para que ela desfizesse desse telefone.
E ela orou a Deus. E houve um decreto nacional que naquele tempo ninguém poderia vender nem comprar telefone. Bloqueou, parou, né, todo o comércio com os telefones, até que ela conseguisse resolver aquela situação. E quando ela resolveu, voltou o trâmite dos telefones, né? E ela já tinha resolvido essa situação. Então Deus para uma nação por sua causa, né? Deus muda leis. Eu tive uma situação no serviço uma vez que veio um decreto que parou também tudo. Uma outra hora eu conto isso porque o tempo está avançando, né? Mas olha só, nosso Deus pode todas as coisas. Apenas creia e viva o milagre da forma que Deus quiser realizar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã, Senhor, de segunda-feira, Pai, ó Deus, a sua palavra vem ao nosso coração, nos levando, Pai, a crer. Ela vem para aumentar a nossa fé. Ó Deus, pois o Senhor pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, Senhor, ao nosso favor. Ó Deus, o Senhor tem controle sobre tudo. Deus, quando o Senhor quer mudar uma situação, o Senhor muda, porque tudo está em tuas mãos e o Senhor faz da forma como o Senhor quer fazer. Deus, não há uma explicação para esse milagre. E não adianta a gente gastar tempo pensando por que Jesus cuspiu, por que ele fez barro. Deus, o Senhor usa de todas as formas, porque mandou se lavar no tempo específico. O resultado, Senhor, foi que aquele homem era cego e passou a ver. E esse é o grande resultado em nossas vidas, ganharmos visão, não apenas visão física, mas visão espiritual. Oh Deus, porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz, oh Deus, de alguma forma vai cooperar para o nosso bem, porque a sua palavra diz isso, que o Senhor usa todas as coisas, circunstâncias, pessoas, tudo para contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento em Ti. Por isso, dos nossos lábios, nesta manhã, sai uma palavra de louvor, de gratidão, de exaltação ao Teu nome. Pai, nos dê uma semana na Tua presença, uma semana que possamos viver milagres, ó Pai, que possamos reconhecer quem Tu és e que, sem nos envergonharmos do Evangelho da graça, possamos declarar quem é Jesus. Nesse nome nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana poderosa na sua presença. Muito obrigado pela sua companhia. Fique na paz. Deus te abençoe.